um comentário me chamou bastante atenção e eu quero dividir com vocês e com esta pessoa que a sua forma de agir no seu processo e também erros de pessoas, né, que foram dando seguimento, né, para que o resultado desse processo fosse negado, né? Isso me deixou muito triste, né? Me deixou com o coração apertado diante do sentimento, diante, né, do que foi ocorrendo aí até a finalização do processo onde foi negado, certo? E eu vou fazer a leitura deste comentário, como vocês estão vendo aqui do lado, do senhor Samuel, Jonathan Samuel, né? E dar umas dicas importantes, tanto para você, Jonathan, quanto para todos que estiverem aqui assistindo esse conteúdo, certo? Boa noite. Me ajuda a entender. O meu coração está despedaçado. Meu filho com autismo foi negado. Eu fui anexar as documentações no Alon House. A atendente disse que tinha enviado e fiquei no aguardo. Mas quando entrava no site, no caso no site do INSS, dizia cumprir exigência. Eu fiquei pensando que não tinha entrado no sistema. Então, vamos começar aqui por parte. Quando se anexa uma documentação, automaticamente há um cumprimento de exigência. O sistema, ele dá ali como enviado aquelas documentações. Então, deixa de existir naquele momento, né, a necessidade de envio dessas documentações, porque aquela pasta que tem ali no formulário de envio de documentos, ela foi preenchida, certo? Por essas documentações que o INSS está pedindo. O que vai ficar a partir daí é pendência. Pendência de quê? O servidor, né, validar essas documentações. Essas documentações estão lá no sistema, mas um servidor ainda não validou, não teve acesso ao seu processo para a verificação das documentações anexadas ao processo, certo? Quando o servidor, ele valida, né, ele analisa, confere aquelas documentações, vê se está sem rasuras, né, se está sem nenhum problema, certo? Sem nenhum erro, eles autenticam aquela documentação, certo? E segue como concluído. Então, aquela fase aparece como concluído, certo? Então, segue o cronograma de análise do INSS, o andamento aí do processo, certo? Outro ponto, falta de experiência, né? Porque as pessoas, elas não entendem, isso é normal, isso acontece com qualquer um, certo? Mas quando continuava cumprir exigência, isso quer dizer que essa documentação não chegou no sistema, certo? Se não chegou no sistema, houve erro ao anexar essa documentação, certo? E segue o comentário dele. Eu fiquei pensando que não tinha entrado no sistema. Até liguei para o INSS. O atendente me falou que estava em cumprir exigência. Ponto. Importante que você deixou de perguntar ou o atendente deixou de falar. Quando a atendente disse que o seu processo ainda estava no status de cumprir exigência, significa que essa documentação não foi anexada, certo? Então, não tinha nenhuma documentação lá, certo? Então, você deveria voltar à Alon House e questionar a pessoa
que a documentação não tinha chegado, porque quando se faz isso no sistema, o sistema automaticamente já cumpre uma parte, que é a anexação dessas documentações. Então, passa do estado de exigência para pendência. Pendência em torno da autenticação do servidor, certo? Para depois passar para o status concluído, que foi toda a fase cumprida. Fase da exigência, a fase da pendência da validação do servidor e a conclusão do próprio servidor, analisando todos os documentos enviados, certo? A partir daí, segue a fase de análise, tá bom? Bom, fui pessoalmente no INSS, mas já fazia 2 meses e ele anexaram os documentos e no outro dia me enviaram um e-mail dizendo que foi indeferido por não cumprimento de exigência. Bom, se você foi no INSS, a atendente do INSS, ela anexou dentro do próprio INSS e no dia seguinte esse processo deu indeferimento, isso quer dizer que um servidor, ele já estava em fase de andamento desse processo após o não cumprimento. Por quê? O cumprimento de uma exigência é de 30 dias a partir do dia que você tomou ciência da necessidade de um cumprimento de exigência. Passou-se 30 dias, esse processo pode ser indeferido a qualquer momento, certo? Por falta do cumprimento desta exigência, por falta da manifestação do requerente, do interessado, seja ele qualquer benefício, certo? Então, quando o servidor ele colocou no sistema, esse processo ele já estava em fase de conclusão, né, da análise por um servidor que concluiu indeferido por conta da falta de cumprimento da exigência, certo? Bom, o que você vai fazer nesse momento? Você vai dar entrada em um recurso. Por quê? Porque lá está esses documentos anexados, mesmo com atraso, mas está lá essas documentações. Então, você vai entrar com o recurso e se o recurso novamente exigiu, através de uma diligência, novas documentações, aí você vai anexar, vai direto ao INSS com essas documentações. Você tem um prazo de 30 dias, seja ela para um cumprimento de uma diligência ou para um cumprimento de uma exigência no INSS. Desculpa, no INSS. No INSS é exigência. No Conselho de Recurso é diligência, certo? Que o Conselho de Recurso manda para o INSS e o INSS entra em contato com o requerente se necessário, certo? Então, foi aí erro da Lan House, falta de experiência, de entendimento, né, do senhor Jonathan, certo? E também aí falta de informação do INSS quando ele ligou para a atendente e a atendente não explicou de forma clara o que estava acontecendo com o seu processo naquele momento. Apenas disse que estava em fase de cumprimento de uma exigência, mas não falou, né, quanto restava ainda de tempo para esse cumprimento e se a documentação que ele falou que tinha enviado, ela não explicou que essa documentação não tinha chegado ao INSS. Então, foi uma sucessão de erros que acabou aí com o indeferimento desse processo, certo? E hoje ele me pergunta, o que eu faço nesse caso? Você entra com recurso, né? Porque se você anexou, se você levou essas documentações no INSS e a atendente anexou, essas documentações agora estão lá. Então, um recurso vai reanalisar, vai comprovar que a documentação já está lá, certo? E você poderá ter esse benefício aí, ganho. Ou, eu sugiro novamente que você entre com um novo requerimento, certo?
apresentando todas as documentações que foram exigidas, forma de exigência, né? Então, você faz esse novo requerimento, será analisado e poderá ser aí concedido até de forma mais rápida, certo? Mas você deve também entrar com um recurso. Peça alguém, peça uma ajuda a um advogado, uma pessoa que entenda de fato de ações referente ao INSS, certo? Para que possa preencher esse formulário, né, de forma correta e transparente, com todas as informações documentais, né, anexadas, certo? Para que você possa ter sucesso aí também no recurso, tá bom? Então, muito obrigada, que Deus abençoe imensamente você, não fique triste, certo? Essas coisas acontecem por falta de conhecimento, por falta de entendimento, por falta de pessoas que não têm a responsabilidade de cuidar, né? De dizer que fez algo e muitas vezes não ter feito direito, brincar com o sentimento de outras pessoas, né? Com a esperança, com a confiança de outras pessoas. Se a gente não sabe fazer algo, a gente deve dizer, olha, esse tipo de ação eu não sei fazer, eu não sei enviar documentações, então procure outra pessoa. Mas não, a pessoa finge que sabe e faz coisa errada. Aqui no meu canal, se eu disser que eu sei, é porque eu sei. Se eu disser que não sei, eu não vou enganar as pessoas fazendo aquilo que eu não sei, tá bom? Então, lute, busque os seus direitos e com fé em Deus vai dar tudo certo, tá bom? Jonathan Samuel, um grande abraço, que Deus te abençoe, né? Meu coração está apertado diante, né, de tantos empecilhos, de tantos problemas que foram ocorrendo e, no final da conta, teve aí o seu benefício, né, por erros que poderia ter essa história diferente, né? Primeiro erro foi na Lan House, certo? Erro também da servidora, que quando você ligou disse que estava cumprir a exigência, mas não falou, mas não passou mais informações claras para você. Então, você que não tinha experiência, com tantas pessoas também do mesmo jeito que você, isso é normal, ninguém nasceu sabendo, a gente aprende no decorrer da vida, no decorrer dos acontecimentos, né, do nosso dia a dia, mas as pessoas que podem ajudar, faça com amor, com carinho, com dedicação, né, com o que pega de responsabilidade com os outros, certo? Então, é esse comentário que me deixou muito triste, mas que eu quero aqui refletir com vocês. Quando for fazer algo, procura alguém que de fato saiba fazer, né? E procure acompanhar, procure pesquisar, procure observar o andamento do seu processo. Se não souber, peça alguém, busque, né? De repente, quantas pessoas aqui já não descobriu como é o andamento de um processo, em parte mais fáceis, menos complexas, né? Porque aquilo que é muito complexo, eu não sei, eu não entendo, também não falo para as pessoas, mas aquilo que eu entendo, que eu pesquiso, que eu compreendo, eu posso ajudar outras pessoas também a compreender, a tirar as suas dúvidas de forma simples, tá bom? Muito obrigada, que Deus abençoe, até o próximo conteúdo e boa sorte. E você ainda vai voltar aqui para dizer, Verusa, eu venci, meu filho tem hoje o benefício. Com fé em Deus, tá bom?